Os celulares e outros dispositivos eletrônicos de Luiz e Elizabeth foram apreendidos ainda no início das investigações. Os laudos periciais sobre o aparelho da aposentada já estão com a polícia. A análise dos resultados revelou que Elizabeth fez pesquisas sobre o chumbinho. A Elizabeth pergunta para Larissa: "Você está em casa?" A Larissa responde: "Estou." Larissa, na verdade a sogra pergunta: "O Luiz foi trabalhar?" Larissa responde: "Saiu agora." A sogra diz então para Larissa: "Posso ir aí um pouquinho? Tô muito triste hoje. Não queria incomodar Viviane e Mioto." Mioto, então, que a gente sabe também, é o marido da Viviane. Então o que acontece? Aquela ligação que nós mencionamos ontem, que o promotor disse ali que foi em torno de uns 10 segundos, essa ligação aconteceu, a gente não sabe o conteúdo dela, mas fato é que a Rabassa, ela aparece, a Elizabeth, lá no apartamento, justamente ela que foi, digamos assim, né? Porque o que ela tinha dito é que não, que ela tinha sido convidada. Mas a gente viu então pelas conversas que a sogra pergunta se pode ir ao apartamento. Durante a investigação sobre a morte de Larissa, a polícia levantou suspeitas em torno do falecimento da médica veterinária Natália Garnica, de 42 anos, filha de Elizabeth. A Elizabeth dizendo o seguinte, que já conversou com o pai, ou seja, com o pai do Luiz, para pedir o dinheiro. Esse total aí de R$5 mil que eu mencionei, que fala ali no começo, né, que o Luiz estaria tendo problemas financeiros e que por isso ele teria pedido esse dinheiro. Documentos oficiais relacionados ao caso apontam semelhanças entre as circunstâncias das mortes. De acordo com o boletim de ocorrência, a veterinária faleceu na madrugada do dia 9 de fevereiro em Pontal, também na companhia de Elizabeth. Ela trabalhou o dia todo e à noite, já em casa, começou a passar mal no quarto e chamou pela mãe, que estava na residência. Natália morreu momentos depois. O SAMU foi chamado e a equipe constatou o óbito no local. O corpo não apresentava sinais de violência. A ocorrência foi registrada como morte natural. A testemunha que revelou à polícia o interesse de Elizabeth em adquirir chumbinho dias antes da morte de Larissa também deu detalhes sobre a relação da mulher com a filha. Ela relatou que Elizabeth sempre foi super protetora com os filhos, sobretudo com Luiz. Quanto à filha, a mãe sempre dizia que a mulher dava trabalho e que teria que resolver os problemas de Natália antes de morrer, para evitar o karma, em tom de brincadeira. A testemunha disse ainda que quando a veterinária morreu, Elizabeth também estava cuidando dela nos dias anteriores. Inicialmente não foi localizado nenhum elemento dentro do estômago, então nós descartamos já a ocorrência de suicídio. Conseguimos contato também com psicóloga que relatou que ela não tinha nenhum quadro depressivo e as investigações conforme a gente foi apurando e aprofundando as investigações, indicou que o marido e a sogra teriam causado a morte dela. O corpo de Natália foi exumado há 10 dias e os restos mortais já foram levados para o Instituto Médico Legal de São Paulo, onde estão sendo analisados. O resultado deve apontar se a médica veterinária também foi vítima de envenenamento. Como passou muito tempo, já ficou prejudicado identificar qualquer coisa ali. A gente deu um raspado, foi mínima quantidade, porque assim, é o que a gente precisa. Talvez chegue lá e na análise mais fina, mais técnica da situação, eles vão ver que aquilo ali é terra, que aquilo ali é qualquer outra coisa que não é nada. Mas aí vai vir um laudo explicando que está prejudicado esse exame e aí a gente vai depois reportar à autoridade policial o que a gente conseguiu ou não do exame. Elizabeth nega todas as acusações. Olha, Elizabeth, o Luiz fala que não foi ele, foi encontrado chumbinho no corpo da Larissa. Foi a senhora? Nós somos todos inocentes. O Luiz fala que não foi ele, mas diz que não sabe quem foi. As polícias vão descobrir. Uma carta escrita pela Elizabeth Rabassa, essa mulher que vai saindo da delegacia, que está presa, ela e o filho, suspeitos da morte da Larissa e também da Natália Garnica. A partir de agora, ela diz: eu sou inocente. E meu filho, Luiz Antônio, também é inocente. Nós nunca faríamos qualquer maldade com um ser humano, nem com os animais.
nem com os animais. Nossa família é de amor, graças a Deus. Atenção. Eu me lembro que a minha querida e amada filha, Natália Garnica, Natália, que teve o corpo explorado, tinha me contado, no meu apartamento, que várias pessoas que também têm chácara em Pontal é a cidade do lado de Ribeirão Preto, tinham pedido para ela veneno para matar rato, porque aqueles quadradinhos de veneno para rato não estavam matando. Muitas ratazanas tinham que dar um jeito. Preste atenção. Aí Natália me contou, no outro final de semana, no meu apartamento, porque ela era chefe da vigilância sanitária, que ela tinha conseguido 2 vidrinhos do veneno chamado chumbinho. Foi claro até aí, Verônica? Foi claro. Aí é o seguinte, olha o que ela disse. Eu disse para minha filha, eu disse para ela jogar fora, não mexer com isso, mas ela disse que iria dividir em pequenas doses e tentar matar esses ratos, colocando um pouquinho de pedaço nos queijos. Quem está dizendo isso é a Elizabeth, que está presa, hein, gente? A carta está aqui em minhas mãos. Ela continua. A minha filha, ela conta, só para resumir para você, para não ficar muito longo, ela conta que a filha teve Covid e que a filha teve trombose, ela veio a falecer depois disso tudo. Mas a Elizabeth diz assim, Verônica, quando fomos buscar as roupas dela, cama, pertences, eu me lembrei desse veneno e falei para Viviane, a outra filha, prestar atenção em algumas coisas. Contei do veneno nas gavetas, mas não tínhamos achado nada. Agora já sei que eu vou morrer também, porque dos remédios dela havia todos, eu peguei para mim, que vocês não vão acreditar. Ela disse que a filha colocou um dos venenos, que é esse chumbinho, no remédio de omeprazol. Porque o que acontece? Olha só, mais uma parte para vocês de casa. Aí ela conta o seguinte, quando cheguei na casa da Natália, ela tinha acabado de comer uma marmita congelada e me ofereceu, mas eu não quis. Disse que eu tinha chorado muito naquele dia, chorado muito naquela tarde, e que eu estava com saudade também, e que ela estava com saudade também, ela estava com saudade da filha, a Natália, que havia morrido há pouco tempo. Aí o mais assustador, gente, depois que ela jantou, elas ficaram conversando, ela teve uma dor pela indigestão, ela tomou omeprazol e disse que a Natália também pediu o omeprazol porque estava com dores abdominais e ela deu omeprazol, o que causou a morte, porque no omeprazol estava o remédio, estava o chumbinho. Minha amiga Verônica, dá para acreditar nisso aqui? Não, Orlando, uma história de filme e a polícia não acredita que seja a verdade, porque de acordo com ela, a filha então teria até cometido suicídio, porque ela teria colocado, portanto, o veneno no omeprazol, e aí a Larissa teria tomado por engano. Só que essa história não encaixa, Orlando. E ela fala que ela chega à conclusão de que a Natália, então, que havia colocado o chumbinho nas cápsulas de omeprazol. Isso aí é uma coisa que ela trouxe e que não há nenhuma comprovação, não há nenhum indicativo e não há nenhuma plausibilidade nisso. Ela trouxe essa informação agora, ela já havia sido ouvida antes, nunca informou sobre isso. Agora, com a exumação do corpo da Natália, ela trouxe essa informação de que possivelmente a Natália também por um equívoco, por engano, teria ingerido essas cápsulas de omeprazol que na verdade continham chumbinho dentro. Então, também pode ser uma antecipação com relação ao resultado da exumação que vai sair.
E justamente hoje, 1 mês da prisão dos suspeitos de terem matado Larissa Rodrigues, ela completaria exatamente nesta sexta-feira 38 anos. É um caso complexo, muitas coisas envolvidas, prova pericial, depoimentos, mas a polícia está trabalhando, o Ministério Público também, no sentido de elucidar esse caso o mais breve possível. Nós poderemos aí já nos próximos 30 dias ter a definição dessa situação, com todas as provas colhidas e o Ministério Público municiado no sentido de oferecer aí denúncia em desfavor dos investigados. Doutor, como o senhor disse, o inquérito ainda não foi finalizado, mas tanto a promotoria quanto a polícia falam em homicídio com 4 qualificações. Quais seriam elas, doutor, e por quê? Olha, o motivo torpe, que seria o que determinou, o que levou aí os investigados a matarem a vítima. A questão do uso de veneno, que também por si só é uma qualificadora. Nós temos também o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque a vítima foi envenenada de uma forma dissimulada. E nós temos também a questão do feminicídio, porque ela era esposa da vítima, era esposa do investigado Luiz e nora da investigada Elizabeth. Doutor, o senhor já declarou aí que a hipótese de acidente, no caso da Larissa, ter ingerido aquelas cápsulas de omeprazol com o chumbinho, está descartado, até porque tem uma pesquisa da Elizabeth feita ali dias antes, perguntando os efeitos do chumbinho no organismo e tudo mais. Quais outros elementos podem comprovar de fato a intenção da idosa na análise do senhor, doutor? Olha, nós temos essa pesquisa que já comprova que o crime foi premeditado, que Elizabeth e o Luiz já vinham pensando nessa possibilidade. Nós temos a declaração de uma testemunha que disse que 15 dias antes do crime a própria Elizabeth teria perguntado para ela como ela poderia conseguir chumbinho, como ela poderia comprar esse veneno. Então é um conjunto bastante sólido no sentido de apontar que o crime foi premeditado, que o crime foi preparado. A questão das cápsulas que continham chumbinho é uma versão fantasiosa da Elizabeth, no sentido de dizer que foi um descuido, que foi um acidente, até porque ela já procura, ao mesmo tempo, também afastar a responsabilidade do filho e também já se preparar para um eventual resultado positivo aí da exumação do corpo da Natália, no sentido de ser detectado a presença de chumbinho. A Justiça prorrogou hoje, por mais 30 dias, a prisão de Luiz Antônio Garnica e da mãe dele, Elizabeth Arrabaça, suspeitos da morte da professora de Pilates em Ribeirão Preto. Mas uma carta escrita pela idosa pode mudar os rumos dessa investigação. A carta escrita por conta própria em 31 de maio faz parte do inquérito que investiga a morte de Larissa Rodrigues em março deste ano em Ribeirão Preto. Elizabeth Arrabaça, suspeita de matar a nora envenenada, afirma que a vítima tomou um remédio que estava com veneno de rato, mas que nem ela e nem Larissa sabiam disso. Porque ainda, segundo Elizabeth, o veneno foi conseguido pela filha, Natália Garnica, para dar a vizinhos que possuem chácaras. Natália morreu 1 mês antes de Larissa e a Polícia Civil exumou o corpo dela para apurar se também houve envenenamento por chumbinho, como aconteceu com a professora. Ainda durante o relato, a suspeita chegou a dizer que agora já sabe que vai morrer. Isso pelo fato de também ter tomado os medicamentos de Natália e por estar se sentindo mal. A idosa teve a prisão temporária prorrogada pela Justiça, junto com o filho, Luiz Antônio Garnica. Para a defesa do médico, uma prisão injusta, já que a carta comprova a inocência do homem. E demonstra que unicamente eu tenho uma só autora, que é a mãe dele, e inclusive desmistifica a forma como o delito foi cometido, porque até então só tinha suposições. Como eu só tenho suposições em relação ao Luiz. Mas a carta ela explica, foi através de 2 comprimidos de omeprazol, que o omeprazol foi retirado e colocado chumbinho dentro. Júlio Mocim deve entrar com um novo pedido de habeas corpus para o médico, detido na cadeia de Santa Rosa de Viterbo desde o último dia 6 de maio. Tem uma carta da mãe que confessa sim o crime e a forma cometida,
E o Luiz, ele continua preso para a Polícia Civil analisar celular e computador e para ouvir testemunha. Veja só, eu não tenho um elemento concreto de que solto o Luiz poderia interferir na coleta de provas. Até mesmo porque, antes da sua prisão, no dia 6 de maio, várias pessoas foram ouvidas, várias diligências foram feitas, e eu não tive nenhuma interferência do Luiz. Pelo contrário, ele cooperou, inclusive ele levou o celular dele e da Larissa desbloqueados para serem periciados. O Ministério Público acredita que Elizabeth escreveu a carta com a finalidade de inocentar o filho. Marcos Túlio Nicolino, promotor do caso, ressalta também que a hipótese de acidente ao tomar o remédio com chumbinho está descartada. As investigações apontaram que Elizabeth pesquisou na internet os efeitos do veneno de rato dias antes da morte de Larissa. Me parece também uma intenção clara de que, se der positivo o resultado da Natália no sentido de envenenamento, porque ela possa também já justificar que se tratou também de um descuido da Natália, de um mero acidente, o que até então não fora revelado por ela. Essa é a novidade que veio agora, e longe de demonstrar que tudo foi um acidente, demonstra, na verdade, que foi um envenenamento intencional, até porque já há prova no inquérito dando conta de que dias antes do crime, do envenenamento da Larissa, a própria Elizabeth fez pesquisa em redes sociais sobre os efeitos do chumbinho. As investigações apontam também que a suspeita ligou para uma amiga, antes da morte de Larissa, para perguntar se ela tinha chumbinho na fazenda. Agora nós temos exatamente como tudo aconteceu. A Elizabeth foi lá com a intenção deliberada de dar chumbinho para a Larissa, para envenenar a Larissa, e enganosamente disse para a Larissa que aquelas cápsulas eram de omeprazol. O advogado de Elizabeth, Bruno Correia, informou que pediu para que a cliente seja interrogada novamente, mas voltou a afirmar que a idosa é inocente. A Polícia Civil ainda não concluiu o inquérito, porém trabalha com a suspeita de homicídio com 4 qualificadoras: motivação torpe, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uso de veneno e feminicídio. A defesa do Luiz Garnica diz que a prisão dele é ilegal. Como é que o senhor analisa essa questão? A prisão dele não é ilegal, tanto que já foi chancelada pelo Poder Judiciário, como pedido feito pela polícia. O Ministério Público endossou, o juiz acatou esse pedido, determinou não só a prisão temporária inicialmente, mas também a prorrogação dela. E até agora isso não foi mudado, isso não foi modificado. Então a prisão dele temporária é legal e tem fundamento nos elementos de prova que estão no inquérito policial. Fica claro para o senhor, doutor Marcos, o motivo ou os motivos que levaram a Elizabeth e o Luiz a matarem a Larissa? Olha, há elementos no inquérito indicando que ele não se conformava com o divórcio. Ela iria pedir o divórcio em mensagens, até no dia anterior à morte dela. Ela disse que na segunda-feira procuraria um advogado. Então ele não se conformava com isso. Isso também foi até referendado por testemunhas. Eventual partilha de bens também poderia colocá-lo numa situação financeira delicada, porque ele já estava atravessando uma situação financeira delicada. Isso tudo, o fato dele também está se relacionando com uma outra pessoa, esse é um conjunto também que indica que a motivação foi essa. Doutor, por que esses crimes, quando envolvem familiares, eles tendem a ser um pouco mais complexos? E vou até além, é um dos casos mais complexos que o senhor já lidou em toda a carreira do senhor? Olha, esse é o caso do menino Joaquim, né? O caso do menino Joaquim, por exemplo, nós não tínhamos nem... Nesse caso ainda nós temos um exame necroscópico apontando a causa da morte, que foi o envenenamento. No caso do menino Joaquim, nem isso nós tínhamos, porque a insulina que foi aplicada pelo réu no menino se diluiu. O menino foi encontrado só 5 dias depois, não morreu por afogamento, e o laudo também não trouxe nenhum elemento que indicasse a causa da morte. Então foi mais complexo aquilo lá para provar que o Guilherme Longo havia matado o menino. Nesse caso nós temos um laudo de exame necroscópico apontando que a vítima foi envenenada. Naquela oportunidade em que a vítima morreu, ela teve só contato com 2 pessoas.
com o marido que tinha saído de casa por volta de 20 horas e com a Elizabeth. Doutor, exatamente hoje, sexta-feira, completando um mês da prisão da Elizabeth e do Luiz Garnica, quais os próximos passos da investigação? Nós temos aí ainda que trazer para o processo o conteúdo dos telefones celulares que foram apreendidos, computadores. Nós temos também pendentes, muito embora não tenha a ver com esse caso diretamente, mas é um reforço importante, a questão da exumação do corpo da Natália. Eventuais outras testemunhas vão ser ouvidas. Nós temos que fazer um levantamento da situação também econômica do investigado e da investigada na época do que os fatos aconteceram, para reforçar essa questão do motivo financeiro. Então há toda uma gama de provas ainda a serem produzidas, e a polícia vai, com certeza, nesses próximos 30 dias, conseguir juntar isso ao inquérito policial. Doutor, para encerrar e já pensando lá na frente, se Elizabeth Arrabassa e Luiz Garnica se tornarem réus nessa acusação, eles podem pegar quanto tempo de cadeia, doutor? Olha, isso aí é só no campo da especulação, né? Mas com essas qualificadoras que eles estão sendo acusados, em razão de como o crime foi praticado, isso tudo pode levar a uma pena aí até maior de 30 anos, que mais de 30 anos. Ela disse que notou uma mancha de sangue no colchão. Essa imagem justamente mostra isso, feita no apartamento de Larissa depois de sua morte. A funcionária não quis limpar e o Luiz foi quem fez o serviço. A faxineira ainda conta que tinha um balde com diversos panos sujos, inclusive com manchas de sangue, e que Garnica também lavou os panos. O local foi periciado e o laudo ainda não foi colocado no inquérito.